7. Josué. Nós vamos entender um pouquinho o que é maldição. Josué, capítulo de número 7. Nós vamos estar lendo juntos alguns versículos para que nós possamos entender um pouquinho a respeito de maldição. Josué, capítulo de número 7. Amém? Vai passar aqui, ele vai pôr aqui, ó. Ele vai pôr aqui, se você quiser ler aqui, em nome de Jesus. Josué, capítulo de número 7. Amém? Espírito Santo do Senhor, eu quero que você leia somente põe no versículo, irmão, de número 20. Vamos começar no 24 ao 25. Depois você volta aqui, tá? Dá pra pôr? Vamos pôr aqui no 24. Eu gostaria que você ficasse de pé para a gente estar lendo junto este versículo aqui. E nós vamos aqui ministrar uma palavra que muitas vezes acontece em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero que você leia no 3 aqui o que está escrito. Amém? Pode olhar aqui no telão, aqui, ó, como que é o nome do negócio aí? Data show, isso, irmão. Está na data ali já. Amém? No 3, 1, 2, 3. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Arão, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas famílias, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Jacó. Versículo 25. No 3, 1, 2, 3. Josué, porque nos perturbaste, o Senhor te preparará neste dia, e todo Israel apedrejou, e os queimaram a fogo, depois de apedrejados. Amém? Irmão, pode se assentar em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que na lei de Deus, Deus escolheu de toda a terra, Ele escolheu um povo, e esse povo se chama Israel. É um povo que ele não é servido por mão de homens. O próprio Deus guia o povo. É o próprio Senhor que dirige esse povo. E a Bíblia diz lá no Antigo Testamento, nas Escrituras, né? Como também nos conflitos das nações vizinhas, o inimigo com todos os seus bens foi posto sobre anátema ou maldição. Amém? Quando Israel ia contra uma nação, era destruído tudo o que tinha com aquela nação. Como assim, pastor? Pai, mãe, filho, criança, tudo. Quando Deus se levantou, por quê? Para que o povo não se contaminasse. As nações vizinhas tinham pavor do Deus de Israel. Porque quando Deus se irava, quando ele ia contra, aleluia, uma nação, era para destruir tudo. E naquele tempo havia a idolatria, como há no dia de hoje, mas havia muita idolatria. E os três, acho que maiores ídolos da época era Astode e Asteroide, sei lá. Vamos falar aí, irmão. Asteroide, não me lembro não, mas é isso aí mesmo, esse bicho ruim aí. E tinha também a cera, né? A cera era a deusa, era uma deusa. Esses eram os ídolos da época, que o povo da terra se contaminava. Porém, o povo de Israel servia a um Deus vivo. É o Deus que falava com o profeta e o profeta falava com o povo. Deus nunca permitiu que outros deuses existissem para o seu povo. Quem está entendendo? Para o seu povo, o povo eleito, o povo que Deus escolheu. Então, muitas vezes nós estamos envolvidos e sofrendo uma maldição na nossa casa, na nossa família, uma enfermidade, uma doença que está sobre nós, que realmente pode ser de algo que aconteceu lá atrás na sua família, ou acontece ainda, talvez você seja um religioso. E aí, irmão, esta maldição vem estourar nos nossos dias. A Bíblia diz que este mal foi cortado através de Jesus Cristo, amém? O apóstolo Paulo,
ele coloca algo especial e direto para a igreja. Foi a tal maldição ou sentença de exterminar tudo que Acã e Saul desobedeceram a Deus. Então Acã, nós vamos falar deste homem agora. Acã, veja que aonde você leu esse texto, era do povo de Deus, era do povo de Israel. Então quando Josué foi contra, louvado seja Deus em nome de Jesus, as muralhas de Jericó, e ali Deus falou, olha, dá 7 voltas, depois mais 7, e as muralhas vão cair quando o povo gritar. Quando vocês passarem por cima das muralhas, destrói tudo, mata todo mundo, porque aquilo é anátema, ou anatema, como alguns falam. Aquilo é maldição. Não toque em nada, não pegue em nada, porque senão você vai trazer maldição sobre a tua vida. E Acã, ele viu uma grande capa babilônica, prata, ouro, e ele achou que ninguém ia ver, e ele pegou do adversário, e aquilo Deus já tinha falado que era anátema, era maldição. Não pegue, vai, destrói tudo, mas não pegue. O tesouro vai para a casa de Deus, o que tiver de ouro vai para a obra do Senhor, mas não pegue para você. Esta foi a ordem do Senhor. Mas ele cobiçou aquilo, ele não precisava, e ele estava no meio da congregação de Israel, e ele pegou uma capa babilônica e a prata e o ouro e escondeu na sua tenda. Passado alguns dias, uma nação se levantou contra Israel. Ai era o nome da cidade, estava no caminho. Mas Josué olhou e falou, pô, essa cidade não vai aguentar, então não vou mandar todo o povo para lutar, porque esse povo não vai aguentar com nós. Nós derrubamos foi muralhas. Quem está entendendo? Deus estando conosco, ninguém vai parar na nossa frente. Glória a Deus. E a Bíblia diz que aí então ele pegou 300 guerreiros, ou 3.000 guerreiros, alguma coisa assim, falou, vai lá, tira eles do caminho e acabou. Só que eles foram e voltaram correndo, porque aqueles que eram menores ainda do que, aleluia, aquela cidade, aquelas muralhas, derrotou o povo. Então Josué, o líder da igreja, da congregação, o profeta direcionado, buscou o Senhor. Senhor, por que está acontecendo isso? Por que esse povinho aí vai ganhar de nós, se nós destruímos nações maiores? Então Josué buscou a Deus, e Deus falou, tem gente que não presta no meio de Israel, tem gente que está roubando aí, tem gente avarento, ou você tira, ou eu não vou com vocês, porque a vitória de Israel, do povo de Deus, vinha de Deus. Então Josué começou a orar e clamar e buscar aonde é que estava, quem era a pessoa que estava, e aí naquele momento descobriram que era Acã. Irmão, quando uma pessoa desobedece uma ordem de Deus para pegar aquilo que é proibido ou fazer algo, o que acontece? O mal não vem só a vida dele. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Quando uma pessoa ela comete algo contra a palavra de Deus, ela não vai receber somente ela. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Talvez você esteja imaginando uma coisa. Talvez você não tenha Cristo como eu não tinha. Eu era outrora, até a pé para Aparecida do Norte eu fui, usando droga, bebendo cachaça. Um religioso, né, irmão? Como é que você vai lá buscar um não sei o que, doidão? Acabou a droga, aí eu falei, melhor voltar, que eu não, acho que não vai dar certo isso aí não. Mas a religião, ela cega a pessoa, ela destrói. Por que eu nem sei? Porque minha mãe era, porque meus avós foram. E o que acontece? Eu estava debaixo da maldição. Deus não visita, aleluia, a maldição no tempo seu. Talvez você fale, eu não vou para Cristo, eu não recebo Cristo, eu não sou crente. Mas você vai entender nesta noite que a maldição, ela não se estende só no momento que você vive, mas ela vem na sua geração. Na minha casa, Deus me levantou, quando eu recebi Cristo, para salvar a minha família e quebrar a maldição. Porque só Jesus pode quebrar a maldição. Quantas gerações vieram até eu? Meus avós, quantos vieram e já morreram? E foram, aleluia. Mas quando eu recebi a Cristo, a maldição foi quebrada da minha família.
Então aí eu comecei, louvado seja Deus, uma vida com Jesus. Porém, os frutos do mal que foi causado pela geração anterior ainda continuam me assolando. Quem acredita nesse nome de Jesus? Então, para quebrar a maldição, eu tenho que colocar toda a minha casa debaixo da mão de Deus. Então Acã, irmão, em nome de Jesus, aqui no capítulo 24, irmão, veja bem, Josué descobriu quem era Acã. Foi Acã que pegou, foi lá e falou: eu peguei, eu cresci o olho, como diz o mundo, cresci o zoião naquela capa babilônica, na prata no ouro, eu peguei, está enterrada debaixo da minha tenda. Olha aqui o que aconteceu com ele, irmão. Olha quando uma pessoa, ela não tem entendimento das coisas de Deus. Irmão, Deus extermina, não é só a pessoa não, porque tudo que ele tem não presta. Lê aqui, irmão, do 3, 1, 2, 3. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram no vale de Arnon. Meu irmão, pegou tudo que ele tinha, até o que ele havia roubado. Se Deus falou para não pegar, não pegue, porque você está trazendo para a sua vida maldição. Mas só para a sua vida? Os filhos, a casa, os bens, tudo, irmão, tudo. Aquele que cresceu o olho por alguma coisinha, o que é isso? Desobedeceu a voz de Deus. Ele desobedeceu a palavra de Deus. Mas quando nós desobedecemos a palavra de Deus? Quando eu era religioso, eu seguia aos deuses estranhos e não ao Deus verdadeiro. O meu pai e a minha mãe seguem ainda a idolatria. Mas, a partir do momento que eu recebi Cristo, esta maldição vai ser quebrada em nome de Jesus. Porque só Jesus pode quebrar. Ou seja, eu voltei ao concerto com o Deus verdadeiro. Então é possível que a maldição seja quebrada. Mas a consequência da desobediência, de andar naquele caminho, ainda está nos dias de hoje. A maioria dos filhos dos crentes, a família dos crentes não está direita, sabe por quê? Porque a maioria não nasceram no berço evangélico. Estão pagando um preço ainda por viverem uma vida contra a vontade de Deus. Quem está entendendo? Como assim contra a palavra? Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Mandar, chore, mandar. E ele confessou: eu pequei. Pecou, só que estava no tempo da lei, meu irmão. A lei é o seguinte: na época, a mulher traiu, foi pega no adultério, é apedrejada na frente de todo mundo, não tem conversa. Quem está entendendo? Essa é a lei de Deus. Era a lei de Deus? Não é a lei de Deus. Mas a lei se cumpre em Jesus, e Jesus é graça, Jesus é misericórdia. Nós não vivemos mais pela lei, mas vivemos pela graça. Você busca misericórdia, Ele te perdoa. Você pede, Ele te dá. Você busca e você encontra. Mas Ele se cumpriu, nele se cumpre toda a lei. É em Jesus, porque Ele que morreu por nós. Mas a Bíblia diz que no tempo da lei não tinha essa. O povo perdia, e quem pecou perdia era tudo, era, irmão, tirado da face da terra, não tinha mais geração. Olha aqui o que aconteceu, ele perdeu tudo. E quantas pessoas ficam venerando bens, quantas pessoas ficam imaginando o que ele vai fazer amanhã com o dinheiro dele, quantas pessoas ficam juntando tesouro na terra, mas não é rico para com Deus. Aleluia! Não vai valer nada, meu irmão. Não vai valer nada se você não for rico para com Deus. Porque você pode perder tudo. Você pode morrer amanhã sem Cristo e ir para o inferno. E tudo que você construiu, para quem vai ficar? Versículo 25. Ele achou, irmão, que ele confessando ali: Josué, meu filho, por que você fez isso? É o líder. Josué, porque eu cresci o olho. Me perdoa, te perdoo, sim. Vem aqui. Levou ele na frente da congregação. E disse o quê? Porque
porque nos perturbaste, o Senhor te... E todo Israel o... E o que mais? Você fala, eita, Deus ruim. Deus não é ruim, não. Deus é bom. Quando Deus fala, ouça. Quando Deus fala com você, ouve. Obedeça a voz do Senhor. Busque Ele. Fique perto dEle. Mas ele se afastou quando Deus falou, olha, não pegue nada porque há nada. E quando nós andamos segundo costumes dos nossos pais, quando a idolatria domina o homem, não é só idolatria de imagem, não. Não é só idolatria de filho. Eu tinha um ídolo na minha vida, que graças a Deus já caiu por terra. Mas eu era fã do Ayrton Senna, né? Quem não gostava da corrida, né? Irmão, se passava na frente da televisão, já queria arrebentar um. Sai daí, irmão. Mas isso não era um amor, não era uma coisa comum. Isso era todo mundo não via a hora de chegar de manhã. O povo era acostumado a idolatrar, a ter ídolos. Mas cadê o Ayrton Senna? Ele já foi, meu irmão. Glória a Deus. Aquele que eu admirava, que eu venerava, aquele que eu não perdia um. Esse aí é o cara, é esse aí. Nunca fez nada por mim, quem está entendendo? Então Deus fica irado, porque Ele te gerou, Ele te deu a vida, e você leva a glória para outra pessoa. Você dá o seu melhor tempo para ver, aleluia, aquilo que não vai edificar a tua vida. Então Deus fica irado, irmão. Então a idolatria é uma coisa, muitas vezes você idolatra o teu filho. Você idolatra o teu filho, você quer fazer tudo para ele. Irmão, a Bíblia diz que você e eu que somos mal, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dera a Deus. Se a gente buscar a Deus, que nós teremos coisas maiores e melhores. Mas a Bíblia diz que ele estava debaixo da maldição. Por quê? Porque ele estava debaixo da desobediência. Aquele que está fora da palavra. Não se trata só do idólatra. Aquele que não recebe Cristo, ele não pode desfrutar da graça. Quem está entendendo da glória? E a maldição, ela vai se acumulando. Talvez você hoje fala, eu não vou aceitar Jesus, eu não quero saber de Jesus, eu vou à igreja. Mas eu digo uma coisa para você, Deus não vai fazer nada com você. Mas cuidado, porque o teu filho, quando nascer, Deus pode visitar. E esse é o motivo de tanta maldição que nós temos nos dias de hoje. Tantas maldições, é tanta idolatria, é tanta religião, que esquecemos do Deus verdadeiro. Olha aí o que Deus fez com esta pessoa. Irmão, quem não tem Cristo não tem geração. Quem está entendendo? Não tem geração, irmão. Porque aquele que tem Cristo, ele tem vida. E quem tem vida, não tem vida só nesse plano, mas tem vida eterna. Quem está entendendo? Assim como Deus vive, eu também viverei. Oh, glória a Deus. Assim como eu tenho certeza que eu estarei salvo, a minha família estará também na presença de Deus. Como? Pela graça de Jesus Cristo. É pela graça do Senhor, não é religião, não é pastor. Quantas pessoas também idolatram pastores, quantas pessoas ficam na televisão olhando aqueles homens ali, mas também não saem do lugar para ir buscar a Deus, para fazer a oração. A salvação é individual, meu irmão. Você tem que ouvir a palavra e executar. Oh, glória a Deus. Agã ouviu a palavra e não executou. Pior, desobedeceu. A maldição veio e destruiu tudo que ele tinha e todos que estavam com ele. Tudo que ele tinha era considerado maldito. Por quê? Porque ele desobedeceu. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, verso de número 3, Paulo nos ensina que os que quebram a lei estão debaixo da maldição. E que Cristo nos resgatou da lei, fazendo-se maldito por nós. Você pensa que Jesus morreu? Sabe por que Jesus foi colocado lá fora de Jerusalém, de Israel? Porque o próprio Deus, pela sua lei, ensinava, quando uma pessoa pecava, ele tinha que sair fora. Ele não pode ficar no meio do povo. Quem está entendendo? Ele tem que ser tirado, senão ele vai contaminar o resto. Acã havia pecado, o que aconteceu? Ele tinha que morrer. E tudo que é dele tem que morrer. Por quê? Para não dar esperança. Jesus, ele se fez pecado. Quem está entendendo, irmão? Um homem santo nunca pecou, mas ele veio para levar sobre ele os nossos pecados, para quebrar a maldição que estava sobre
aqueles que desobedeciam a lei de Deus. Ele era a lei. Quem está entendendo? Ele se fez, aleluia, pecado por nós. Por que ele foi levado ao Calvário, fora? Porque todo pecador era lançado fora e morto. Jesus foi morto, mas por quê? Ele se fez pecado por mim e por você. Eu posso ouvir um glória a Deus? O seu pecado está sobre ele. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Andarai. Isaías 53, 4 e 5, ele diz: e ele tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades levou. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus não foi lá porque ele queria ser um mártir, não. Ele tinha que morrer para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos ser felizes. A Bíblia diz que quando ele estava lá fora, que ele já não aguentava de dor, porque eu quero dizer uma coisa que ele disse na cruz do Calvário, e está escrito nas Escrituras. Ele disse: Pai, por que me abandonaste? O sofrimento era muito grande, irmão. Enquanto não saísse, espiasse dele todo o sangue, porque o sangue de Jesus é que nos purifica do pecado. O corpo de Jesus foi totalmente trucidado pelo pecado. Foi transfigurado pelo nosso pecado. Ele se fez pecado. Mas ele tinha que ficar fora? Tinha, irmão. Deus não tem contato com o pecado. Quem está entendendo? Deus é santo. E ele disse: Pai, por que me abandonaste? Mas ele tinha que passar e não houve resposta do Senhor. Porque ele se fez pecado por mim e por você. Ele foi colocado fora do arraial. Desceu, aleluia, ao inferno. Tomou a chave do diabo. Ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. E hoje está aqui e na glória de Deus. Aleluia! E assim como ele ressuscitou e vive com o Pai, todos aqueles que creem nele também andarão. Andará, chuta, Pai, por que me abandonaste? Não ouviu o resultado? Deus não tem nada com pecado. Ele se fez pecado. Mas sim que saiu todo o sangue, a vida dele que ele expirou, ele cumpriu, foi consumado. Naquele momento, louvado seja Deus, ele desceu ao inferno 3 dias para que você não vá para lá. Quem está entendendo? Pastor, mas por que Jesus ele foi para você não ir? E hoje ele está aqui te orientando, fala: meu filho, eu te amo, você precisa andar em novidade, você precisa despertar, você que é idólatra, você que gosta de você mesmo, você não está vendo que você, aleluia, vai passar? E para onde você vai? Para onde você vai com a capa babilônica? Quem está entendendo, em nome de Jesus? A Bíblia diz, irmão, em nome de Jesus: louvado seja o nome do Senhor. E disse Josué: porque nos perturbaste, o Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel, apenas a sua família, estava debaixo de maldição. Mas pastor, o filhinho de Acã não fez nada. Deus não quer saber, irmão. Ele arranca pela raiz. Quem está entendendo? Não tem geração. Maldição, chamamento de mal. Quem está debaixo da maldição? Os idólatras, os feiticeiros, os macumbeiros, os drogados, os homicidas. Quem está entendendo? Estão debaixo de maldição. Mas por quê? A maldição pode ser que não seja deles, sim dos seus pais. Você quer ver uma coisa? Você quer ver por que tem hoje tanto ladrão, tantas pessoas no homossexualismo, tantas pessoas que bebem e não conseguem se libertar? Você olha para a pessoa e fala: isso é um nó, isso é uma tranqueira. Isso é bíblico, irmão. E Deus dá corda. Quem está entendendo que Deus dá corda? Deus dá corda. Ele deu tanta corda para Judas que depois ele morreu enforcado. Deus vai dando corda. Andará baixando a sul. Mas por que, pastor? A idolatria, irmão, é abominável aos olhos de Deus. Aquele que tem ídolos, aquele que vive no costume, isso é abominável. E é por isso que a nossa geração, os jovens de hoje, estão sofrendo. E o mundo, a tendência é piorar. Por quê, pastor? Porque ninguém quer saber de Deus, ele não quer conhecer a verdade. Ele não quer conhecer a verdade. Êxodo, capítulo 20, põe aqui, irmão, em nome de Jesus. Você vai ver que foi o meu pai, que foi a minha mãe, que foi os meus avós, os meus tataravós, eu não sei quem lá, que vieram com esse negócio da idolatria. Eu abracei e eu ia morrer, e a minha família também ia morrer. Quem está entendendo?
E tudo que eu tenho ia ser queimado, andará baixando azul. Por quê? Porque eu estava debaixo da maldição. Êxodo capítulo 20, verso de número 17. O Espírito, não, 3, 6, 3, irmão. Vai 17, não, 3, perdão. É o 20, do 3 ao 6, nós vamos ler. Sabe por quê que está tudo aí? Ladrão, homicida, as meninas todas na prostituição, aborto que não para de crescer. Sabe por quê? Quantas mulheres, aleluia, atingidas no seu útero. Por que as meninas andam tudo mostrando a barriguinha? O que você acha que é isso? Quantas mulheres não podem mais dar à luz? Quantos casamentos gays estão acontecendo hoje? O homem, não, mas o irmão, Deus criou para criar, para produzir. Deus falou, aleluia, é para adotar? Ele falou, não, é para multiplicar. Homem com homem não multiplica, quem está entendendo? Mulher com mulher não multiplica, andará, chui, calabasura e mandai. Então o diabo está operando, irmão, dentro da família por causa do quê? Da idolatria. Talvez você esteja sofrendo, talvez você ainda não esteja sofrendo, mas pode ter certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Versículo 3, o que está escrito? Não terás outros deuses diante de mim. Amém? 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. 5. Não te curvarás a elas e nem as servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço? Oh, glória a Deus, aleluia. Põe aqui o 5, irmão. Põe aqui o 5. Olha aqui, ó. Não terás imagem nem do que há no céu, anjinho. Ah, que bonitinho, meu filho nasceu, vou comprar um anjinho, vou pôr. Não faça isso. Quem cuida do teu filho é Jesus. Glória a Deus. Quem cuida do seu filho é Jesus. Não faça isso. Ser tolice está trazendo maldição. Ele está dizendo na palavra, irmão. Não se curvará a elas, nem a elas servirá. Esse anjinho aqui vai guardar meu filhinho a noite toda, tá, filhinho? Cai um anjo na cabeça do moleque, dá um traumatismo craniano. Irmão, falta de conhecimento de Deus. Quem vai entender isso? Glória a Deus. Se Deus não pode guardar, aleluia, quem é que vai guardar? Deus conhece você antes que você houvesse nascido. É bíblico, irmão. Antes que você fosse formado, quando você era um embrião, andar, chui, calamar, chui, mandai. Ele já sabia andar, chui, calamar. Aqui, irmão, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus o quê? Que visita a iniquidade dos pais dos filhos. Eu estava bem tranquilo, quem está entendendo? Bem doidão, malucão. Que negócio de crente nada, rapaz. Está amarrado o quê? Oh, Deus tem uma grande obra na tua vida. Eu falei, não, estou cansado de ser servente de pedreiro, não quero saber de obra. Debochado. Quem está entendendo, irmão? Está debochado. Até que um dia Deus tocou na minha filha ali, ó, a Daiane. Ah, meu irmão. Você não vai não? Se dependesse de mim eu ia morrer, irmão. Mas Deus me deu a única oportunidade. Glória a Deus. Ou você vai ou ela morre. Quem está entendendo? Glória a Deus. E eu falei, eu vou em nome de Jesus. Aleluia. E ela está aí para a glória de Deus. Glória a Deus. E eu já contei o testemunho da Daiane, não contei? Hã? A Daiane, Deus se cumpriu. Eu estava conversando com ela esses dias, que a Daiane está grávida. Glória a Deus. E Deus usou a minha vida para falar para a mãe dela lá, que Deus estava acrescentando. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, irmão, que Deus ele honra com a sua promessa. Como ele vai trabalhar, ninguém entende. Mas uma das coisas que quando eu recebi a cura dela, o profeta disse assim, a tua filha, ela tinha uma deficiência na bexiga. Ela ia perder o rim. Ela ia perder a vida. E ela não poderia mais ter filhos. Glória a Deus. Mas ele disse, você